Meus irmãos, todos nós carregamos algo dentro de nós que parece nascer junto com a gente no primeiro fôlego, não é? A gente percebe que quem tem mais que um filho aí, que parece que desde pequeno já são diferentes. Nós temos aqui duas gêmeas, né? São diferentes, cadê elas? Só tem uma ali, a outra sumiu, está lá, né? Cadê a Elo? A Elo está aí hoje? Ô Elo, são diferentes, não é? São, né? Nasceu junto ali, saiu uma, quem que é a mais velha? A Duda, é essa aí? É, saiu a Duda, depois saiu a Rafa, né? E aí, conclusão, mas elas não são iguais, são muito parecidas. E nós carregamos já dentro de nós algo que desde o princípio Deus já colocou, que às vezes é o chamado temperamento, esse conjunto de reações, emoções, respostas rápidas, que brota na gente quase sem permissão, não é? Quando você vê, eita misericórdia, muita gente pensa que Deus vai apagar isso tudo, como quem apaga um quadro, ou escreve por cima, mas na verdade, isso é muito mais belo, e eu quero provar para os irmãos nessa noite. Deus não quer mudar o seu temperamento, Ele quer dar sabedoria, para que você governe o seu temperamento. Você pode dizer amém? Amém. O mesmo fogo que, gostei, hein? Está treinado o negócio, hein? O mesmo fogo que assusta hoje, pode se tornar uma luz amanhã. A mesma calma que se esconde, pode se tornar uma estratégia. A mesma profundidade de hoje, que pesa, para se tomar uma decisão na vida, pode ser também ser usado por Deus. A mesma intensidade que ultrapassa os limites, pode mover a fé, e pode mover montanhas. Hoje nós vamos aprender, que Jesus não veio transformar você em outra pessoa, mas Ele veio restaurar o que o pecado e os traumas distorceram dentro de você. Amém, queridos? Tem um pastor que eu admiro, e o jeitão dele, ele tem jeito de pastor, né? Ele chega, já, né? Um dia eu quero chegar aqui, está tudo pronto, ele não se envolve com nada. Eu quando vejo, estou me envolvendo com a mídia, envolvendo com sei o que, já estou vendo lá, que não roda nada, né? E aí eu sou meio assim, e aí ele já chega, né? Um dia eu falei para ele, eu, pastor, queria ser que nem o senhor, um cara centrado, o senhor chega, né? Não sei o que, né? Quieto. Aí ele falou, poxa pastor, então a gente está admirando, o senhor me admira, eu admiro o senhor. Eu falei, por quê? Porque eu queria ser igual ao senhor. Eu falei, eita, né? Eu falei, por quê? Ele falou, não rapaz, porque Deus usa as pessoas da maneira certa, do jeito certo. Deus tem os seus. Deus jamais colocaria nas minhas mãos o que Ele colocou na sua, porque eu sou um covarde, e você vai para cima. Aí eu nunca mais quis ser igual a ele. Você está louco? Quis ser não, né? Irmãos, o temperamento foi dado por Deus. Você já parou para pensar que o seu temperamento foi criado por Deus? Ele formou com muitos traços únicos. E como nós somos únicos, né? Ninguém igual a ninguém. Beleza única, posso ouvir um amém? Amém. Tem uns feios que estão dormindo. A estrutura emocional única, mas a forma como você reage tem muito a ver com as suas dores, do que aquilo que Deus sonhou quando te criou, mas com o passar do tempo, alguma coisa aconteceu e isso mudou dentro de você. Jesus não nasceu para apagar a sua história. Jesus fez com que você nascesse para revelar um propósito na sua vida. Sempre foi e está isso no coração de Deus. Amém, queridos? Em segundo lugar, em primeiro lugar, o temperamento foi dado por Deus. Em segundo lugar, eu quero mostrar aqui uma mulher sanguínea, a Sara, a intensidade que vira fé, não é? Sara, mulher de Abraão, Deus tem uma promessa com Abraão. Deus fala a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele já tinha 80, quase 80 anos, não é? E ela já era uma mulher de idade também. E quando ele ouviu essa promessa, e eles saíram,
Cometeram alguns erros porque levaram alguns parentes que não era para levar, né? Então, essa promessa começou a passar muito tempo. E já com a idade de 100 anos, ela e seu esposo, e a coisa não acontecia. Lá em Gênesis capítulo 18 mostra a dor profunda de uma mulher. Essa mulher era estéril, e a cultura daquela época, a esterilidade trazia muita vergonha emocional, e era um peso emocional para essa mulher. Ela, cansada de esperar, Sara tomou a decisão marcada pela dor, que era comum isso acontecer naquela época. Ela entregou a sua serva Agar para Abraão, para que Abraão tivesse um filho com Agar, tentando antecipar o plano de Deus. Agar engravidou, mas ela também engravidou de um conflito que cresceu durante um tempo, e isso virou um desespero no deserto, porque quando o menino tinha 14 anos, Sara não estava aceitando mais, nem Agar a mãe, nem Ismael o filho, e mandou que Abraão colocasse para fora de casa. Esse conflito, alguns dizem que os árabes são descendentes de Ismael, não sei, né? Tem algumas correntes teológicas que falam isso, por isso essa briga entre Israel e os árabes. Mas o foco não é esse. Deus viu, e Ele viu também a condição de Sara e o desespero dela, a impaciência dela de cumprir uma promessa. E quando nós chegamos em Gênesis capítulo 18, não é? A promessa floresce novamente. Deus visita Abraão, Sara escuta a conversa. Os anjos ali estavam, ela já idosa, marcada por erros e silêncios, não é? E ao ouvir que ela teria um filho no próximo ano, ela riu, por incredulidade orgulhosa, mas também por uma defesa de quem já sofreu demais, para não permitir acreditar. Quem sabe você está aqui nessa noite, ou você que está me vendo, as promessas não aconteceram todas na sua vida, e aí você começa a desacreditar, e quando alguém fala alguma coisa para você, não é? Já não tem mais essa fé. Mas Deus responde com ternura. Ele pergunta, através daqueles homens que ali estavam, os anjos: por que você está rindo? Lembra que nada é impossível para Deus, e a coisa vai acontecer no tempo determinado, disse Deus. Sara assusta, se negou, ela falou: não ri não, imagina, não estava rindo não é? Mas Deus apenas confirma com gentileza o que tinha falado, revelando que não só vê com palavras, mas também às vezes os sussurros do seu coração. Há coisas que a gente não fala, a gente nem verbaliza. Tem um texto da Bíblia que diz assim, que a palavra não chegou na minha boca, o Senhor já conhecia. Davi disse, o Senhor já conhecia. Deus tem promessa na sua vida. Posso ouvir um amém? Mas não desespere. Sara era muito intensa, ela tentou controlar o futuro, trouxe Agar e trouxe Ismael para a história que não precisava ter. Então veja que a misericórdia de Deus foi grande o suficiente, porque quando nasce Isaac, o filho da promessa, começou a ter conflitos entre essas mulheres, ciúmes. Não, agora eu não quero mais, viu? Abraão, pega aí Agar, filho dela Ismael, e manda embora. Não pode mais conviver aqui. Abraão pega um odre, um pouquinho de água no recipiente, dá para ela, para Agar, e manda os dois embora, Ismael e Agar. Deserto. Abraão sabia que ela poderia morrer naquele deserto, mas Deus, quando tem a misericórdia, e a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. A intensidade de Sara tentou controlar o futuro, trouxe Agar para junto, mas a misericórdia de Deus foi grande o suficiente para resgatar Agar no deserto e dar graça também para a tenda lá onde estava Sara. O problema é que quando Agar estava no deserto, a Bíblia fala como no tiro de flecha, ela com a boca seca, aquele sol causticante,
aquele vento soprando, a poeira do deserto, boca seca, lábios rachados. O menino também está na mesma condição. Ela, para não ver o filho morrer, numa distância de uma flecha, de um atirar de flecha, diz a Bíblia, que ela ficou longe do menino para não ver o filho morrer. Mas essa passagem para mim é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Houve um erro porque não teve fé, alguém não esperou cumprir uma promessa. Esse erro gerou uma situação de morte. Mas quando o menino estava chorando de sede, diz a palavra de Deus, que o choro do menino chegou no trono de Deus. Chegou no trono de Deus. Deus fala para o anjo: desce lá, fala para Agar, que eu ouvi o choro de Ismael. Faz um oásis, vai brotar água no deserto. Ô irmão, de repente você está no deserto do pecado, você já está seco pelo sol causticante da justiça, porque a justiça ela condena, não tem misericórdia na justiça. Mas onde chega a graça de Deus, a misericórdia de Deus te alcança. Quem sabe você está seco, mas nessa noite, aleluia, Deus faz nesse deserto brotar águas, águas que salva, que muda a história. Aleluia. O anjo chega para Agar. Agar, levanta-te. Ela toma um susto. Levanta. Olha a água aí, pega o menino, dê água para o menino, porque Deus ouviu o choro do menino lá no trono. Aleluia. Glória a Deus. A mesma intensidade que buscava o controle se tornou em fé para gerar uma promessa. O mesmo coração que riu de uma incredulidade. Eu estou falando de Sara. Riu também quando embalava Isaac. Em terceiro lugar, então eu falei aqui do temperamento dessa mulher chamada Sara, mulher determinada, sanguínea, né? Mas a Bíblia fala de um homem colérico chamado Paulo, a força que muda a direção. Em terceiro lugar, ele era firme, era intenso, estratégico. Antes de Jesus usava ele, antes que Jesus usasse ele, a força que ele tinha e o zelo que ele tinha pela lei era usado para perseguir cristãos. E esse homem perseguia cristãos com muita raiva e certeza absoluta que ele estava certo. Mas quando Cristo encontrou no caminho de Damasco, a mesma força se tornou ousada, foi de ousadia para anunciar o evangelho do Senhor Jesus, mesmo com risco de morte. O mesmo fogo do temperamento dele, que outrora era para perseguir cristãos, continuou o mesmo, só mudou a direção. Paulo, antes chamado Saulo, nasceu em Tarso, cresceu no ambiente grego, mas foi formado como um fariseu rigoroso. Ele era disciplinado, racional, intenso, profundamente convicto, características que às vezes mostram um temperamento colérico. Mas por acreditar, estar defendendo uma fé judaica, ele mandava matar os cristãos. Está lá em Atos capítulo 8, verso 3. Mas um dia ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco através de uma luz. E ao tentar impedir esse avanço do crescimento do cristianismo, Paulo foi interceptado por Deus, por uma luz muito forte que o cegou. Uma luz do céu que derrubou e quebrou a sua autossuficiência. Agora aquele Paulo destemido se encontrou com uma força maior que era dele. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Inteligente que ele era, não poderia uma luz estar tão perto dele durante o dia onde o sol estava causticante. Ele percebe que há algo extraordinário. Quem és tu? Quem és tu?
E aquela voz naquela nuvem, naquela luz diz para ele: Saulo, Saulo, eu sou a quem você persegue. Vai lá na rua direita, lá tem um homem chamado Ananias. Ele vai trocar ideia com você. Irmãos, eu imagino o Ananias. Quando Deus fala para Ananias que Paulo ia tomar um café com ele. Ô Ananias, eu falei com o Paulo, o Saulo, e ele está vindo aí, ele está até cego, ele está vindo aí, porque eu tenho uma obra na vida dele. E aí, irmão? Você acha que Ananias ficou tranquilo? Lógico que não. Misericórdia. Esse cara vai me achar aqui, vai mandar me matar também. Mas Deus falou, e Ananias também creu, não é? Aí quando você vê Paulo, na sua inteligência teológica, a sua estratégia de evangelização, aquela intrepidez que ele tinha quando era Saulo e perseguia os cristãos. Agora esse Paulo agora, usando todo aquele temperamento, tudo aquilo que ele era, usando para a palavra de Deus. Um homem firme. O homem que nas suas últimas palavras, ele diz: combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a fé. Oh irmãos, Deus não quer mudar o seu temperamento. Deus quer te dar graça para você saber dosar esse temperamento. Aleluia. Em quarto lugar, Deus usa um homem chamado Moisés. Moisés era profundo, que a profundidade que ele tinha se tornava dependente. Quem não conhece uma pessoa assim melancólica, profundo, sensível, ponderado, não toma muita decisão, né? Muito antes de agir, ele se sentia inadequado, carregava culpas, medos e insegurança. Deus disse para ele: você viu? A minha presença vai estar contigo no deserto. A presença não, só se o Senhor for comigo. A presença pode ser representativa, coluna de a nuvem durante o dia, dando aquele refresco no deserto, aquele polvo, né? Coluna de fogo à noite, porque aquilo era muito gelado à noite no deserto. Podia ser representativo. Eu falei: não, é só se o Senhor for comigo, não é? E Moisés, ele era complicado, mas foi justamente essa profundidade que Moisés tinha, que aproximou ele de Deus, ao ponto de ele falar com Deus face a face. Percebe que em todos os temperamentos tem um lado bom, um lado ruim. Ele dependia totalmente de Deus, totalmente. O que era uma insegurança virou uma dependência de Deus. Eu poderia falar de uma pessoa calma, estratégica, que era Esther. Ela foi criada por um homem que era seu primo Mardoqueu, que criou Esther como pai adotivo. E um certo dia um homem maligno, chamado Ramã, fez a cabeça do rei Xerxes I. E esse rei Xerxes I fez um decreto, e nesse decreto iria matar todo o povo de Deus. Esse rei também era chamado de Assuero. E o rei não tinha noção disso, mas Esther era a esposa do rei, que pertencia a esse povo que também poderia morrer. Mas Deus usa essa mulher, está lá em Esther capítulo 7, do verso 3 ao verso 4. Deus usa essa mulher calma, piedosa. Eita, teve irmão que orou agora comigo: Senhor, me dê essa mulher, que é a minha jararaca, nervosa, quer me matar todos os dias. Então, irmã, é você que está ouvindo aí, irmão, e o seu esposo orou dessa forma agora. Você que está me ouvindo agora, você começa a orar: Senhor, me dê graça para eu ter temperança, paz, longanimidade, benignidade, os frutos do Espírito. Senhor, me ajuda aí, Jesus, me ajuda aí, porque eu estou com TPM, eu quero matar esse homem. Eu não quero aqui ser muito radical com vocês. Eu sou de um regime militar. Na polícia militar, no exército, fiquei 5 anos no exército. Tem muita mulher. Eu nunca vi mulher em TPM gritar com o comandante. Nunca vi. Não conheço. Porque lá, se gritar, é preso mesmo, algemado. Tem um código penal militar, é crime militar. Não obedeceu? Insubordinação, crime militar, preso mesmo, algemado.
Então eu vejo algumas desculpas. Eu estou nervosa, estou seguindo todo mundo porque eu estou de TPM. Vai orar, irmã. Você sabe quem você xinga. Aliás, vou ser bem sincero com vocês, as maiores violências acontecem em casa. O cara que está lá no bar bebendo com os amigos, ele é legal. Em casa ele bate na esposa. Eu fui de uma ocorrência, eu falei aqui. Fui de uma ocorrência, um pai tomou um rapaz de acho que 20 e poucos anos. O pai quebrou a mãe no cacete, né? Machucado. Eu cheguei lá, eu quis dar um conselho para o filho, né? Mas você não pode. Aí ele falou assim, antes de eu falar, ele falou assim: policial, você acha que eu não podia quebrar a cara desse cara? Podia quebrar a cara dele, mas ele é meu pai. Olha onde chega a honra desse rapaz. Eu lembrei agora dos 2 filhos de Noé, que Noé bebia tanto que um viu o pai, ele ficou nu. Um não quis ver a nudez do pai, pegou um lençol e foi cobrir o pai. Um erro não justifica outro, meu irmão. A honra tem que preceder a sua arrogância. Tem muita gente arrumando desculpa para comportamentos que não são justificáveis. Vai tomar chá de maracujina, vai tomar chá de boldo, não serve, né? Eu não entendo nada. A bolda para a barriga? Então deve ser verme. Deve ter um tipo de verme que deixa. Tem gente que não tem solitária, tem comunitária. Então tem que tomar bastante remédio de verme, né? Aliás, se isso vale alguma coisa para pregação nessa noite, os médicos dizem que tem que tomar remédio de verme 2 vezes por ano, tá bom? Então essa mulher era diferente. Ela era uma mulher calma, temente a Deus. E ela precisava colocar a vida dela em risco para levar a notícia para o rei. E era urgente, porque se ela entrasse na presença do rei e o rei não levantasse o cedro, todos que entrassem na sala do trono sem a autorização prévia do rei, era morto. O soldado já pegava ali mesmo. Mas ela ora a Deus, e o povo de Deus também ora. E aquela mulher sábia, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica, e a tola, então deixa de ser tola, deixa de ser doida, deixa de ser doida, deixa de ser maluca. Saiba construir a sua casa, saiba ter uma palavra branda. Deixa eu falar uma coisa para vocês, mulher. Quando o homem chega em casa, ele não quer conversar, você que é da galera, isso é da mulher. Diz os cientistas que quanto mais a mulher fala, mais alivia dores emocionais. Quem estuda isso aí? Quem estuda isso aí? Não? Você estuda isso aí? Você também estuda, né, Lara? Aqui tem 3 psicoterapeutas, né? Cadê a menina? A mulher do João. A mulher do João não pode ser brava com ele não, porque ela entende estranho aí. Cadê ela? Ah, tá com o neném lá, né? Tá ouvindo o que eu estou falando, né? Então, depois você me conta, João, como é que é esse negócio aí. Porque estuda, mas não põe em prática. Estou falando que é o caso dela, né? Então, falar alivia dores para a mulher. Para o homem aumenta a ansiedade. Chega em casa com a cabeça quente. Que foi, meu bem? Deixa eu dar um tempinho. Você não me ama. Você não quer contar para mim. Deixa nós quieta um pouco, meu. Já ouviu falar da caixinha do nada? Deixa nós com a nossa caixinha. Uma mulher fica lá. E aquilo fica. Calada! Toma um susto. Eita, você é mal educada, hein? Porque você não é sábia. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Você acha que se essa mulher fosse uma doida, o rei não ia perder a chance de matar ela? Sim ou não? Ué, porque a lei estava do lado dele, ué. A lei estava do lado do rei Assuero, sim ou não? Cadê os teólogos dessa igreja? Vocês são os teólogos? E aí, estava ou não estava? Estava do lado dela. Se entra uma mulher lá, rincho, a Bíblia fala que, como é que fala o negócio lá? Que é melhor não ter comida, não sei o que lá, não é rixosa, uma coisa assim. Como é que fala lá o versículo lá? Esqueci agora, né? Depois acha para mim aí. Bom,
E aí, conclusão: se aquela mulher fosse uma mulher rixosa, que perturbava ele, não sei o quê, quando ela entrasse lá, ele não ia levantar nem o cetro, ele ia para trás do trono, ele ia correr. Aí os caras iam pegar e matar ela. Mas quem entrou lá era uma mulher chamada Esther. A mulher que o rei botou o zoião e amou ela. Quando ela entrou, acho que o soldado ficou gelado. Ah, deu ruim. Vai morrer. Não tem que matar essa mulher, cara. Na hora que ela entra, o soldado já vai segurar ela. O rei levanta o cedro. Ela vai e se joga no chão. Oh rei, meu Senhor, esse edital, esse edito que está assinado pelo Senhor vai matar o nosso povo. Milhares de pessoas vão morrer. Como assim? Esse povo é o povo que eu faço parte. Eita, rapaz, não dá tempo de contar toda a história aqui. Mas Deus quer te usar. Então Deus usa essa mulher com esse temperamento para mudar a história de um povo. Já estou terminando. Espera um pouquinho só o pessoal da banda. Esther era fleumática, silenciosa, calma, observadora. Ela podia até ter se escondido no conforto do palácio, mas ela entendeu que o silêncio ia custar a vida não só das pessoas que estavam com ela, dos seus patrícios, mas dela também. Sem impulsividade, sem ruídos, sem desespero, ela entra na presença do rei e mostra uma verdade. Então deixa eu falar para você uma coisa. Esse seu temperamento que parece defeito, ele pode ser uma porta profética. Amém? Amém? O que parece hoje um defeito pode ser exatamente a área que Deus quer usar para cumprir o seu propósito. Sem Jesus, o colérico se machuca, o melancólico paralisa, o sanguíneo se dispersa, o fleumático se anula. Mas com Jesus tudo isso se torna uma ferramenta de cura. Se você for curado, você pode curar. Amém? Você já conversou com alguém que não é curado? Alguém amargo? Alguém que só reclama? Você vai falar, não tem uma coisa boa? Terrível, não é? 7º lugar. Deus não quer te apagar. Deus não quer destruir sua personalidade. Ele não precisa reescrever quem é você. Ele quer alinhar o que você sente, o seu temperamento ao propósito de Deus. Ele quer te ensinar a governar você mesmo. E se você deixar Ele te governar, Ele quer colocar sabedoria antes de qualquer impulso. Ele quer colocar estratégia onde havia medo. Ele quer colocar fé onde havia ansiedade. É interessante como a ansiedade é totalmente antagônica com a fé. Então fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Sim, ansiedade é um sofrimento, uma apreensão de algo que não aconteceu, e você nem sabe se vai acontecer. 80% dos seus medos nunca vão acontecer. Então se você anda muito ansioso, está faltando fé. Fé é ver o invisível e crer no impossível. Entende isso? Aleluia. Agora sim, já estou encerrando. O Senhor não errou quando Ele te fez. O céu não improvisou quando fez você. Seu temperamento, você é matéria-prima das mãos de Deus. Permita que Jesus restaure o que foi destruído, o que está marcando a sua vida, o que te machucou e fez de você uma pessoa assim. Permita que o Pai alinhe o que Ele mesmo plantou em você, e que você declare hoje: Senhor, alinha o meu temperamento ao teu propósito. Diga isso: Senhor, alinha
o meu temperamento ao meu propósito. Irmão, Deus não quer deixar você zen. Porque se vocês me verem zen, vocês estão acostumados com ver, pensa que eu estou doente, sim ou não? O pastor está doente, né? Eu ia falar um negócio, mas vocês são muito santos, aí eu não vou falar, né? Aqui, né? Porque nas televisão vê tudo, né? Fala, o pastor cheirou um negócio errado, né? Está muito zen, né? Deus não quer deixar você insosso, não. Ele não quer deixar você um robô, também não. Porque se Ele apagar tudo, não sobra nada para depois você dizer, eu era assim e o Senhor fez assim. Deus quer você assim, para mostrar às pessoas e ao mundo que Ele é o Senhor na tua vida. Alguém vai olhar assim, rapaz, mas quem era esse? Eu tinha um vizinho, irmãos, o bicho era brabo, aqueles nordestinos que andavam com a peixeira para tudo quanto é lado. Não tinha jeito, ele tinha várias peixeiras. E quando ele ia para a rua, ele tinha uma pequena escondida, a polícia não achava. E quando ele enchia a cara, e nós era tudo moleque, e quando ele enchia a cara, eu não sei o que dava na cabeça dele, ele gostava muito de forró. E aí vinha lá o sanfoneiro, e não sei o quê, e aquele negócio, e aquele começava bem o baile, sabe como é que é, né? Lá de casa ele fazia o baile na casa dele, que era, dava para ver da nossa casa ali, né? Começava até bonito o baile, coisa linda, 2 para cá, 2 para lá, não sei o quê. Chegava uma certa altura que ele estava bêbado, ele fazia homem dançar com homem. Verdade. Ele pegava peixe. Opa. Um dia o genro dele enfrentou ele, ele chegou a riscar a faca, o cara fez assim, riscou, cortou a camisa. Aquilo é mais molado que... e saiu correndo. Mas um dia esse homem conheceu Jesus. Eita, que homem que ficou covarde. Porque a força que estava nele não era nem do temperamento dele, era do álcool, que revelava um temperamento que estava escondido, que na vida real não aparecia. Porque o córtex frontal não funciona nessa hora, e aí não tem filtro. Mas entra o filtro do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo: paz, longanimidade, benignidade, temperança. Tem mais um que eu esqueci: domínio próprio. Eita, gostoso é pegar para a igreja que tem teólogo, né? Que eles ajudam nós, os teólogos aí. Tem os caras aí que é Bíblia para cá, Bíblia para lá. Aleluia. Isso aqui, o povo aqui é sabido, rapaz. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer mudar, não o seu temperamento, te dá o fruto do Espírito. E aí você não vai ficar aquela mulher braba mais. Você vai controlar a sua braveza. Você não vai ser aquele homem brabo. E mulher, se o seu marido, às vezes ele é aquele marido, boca aberta, né? Mas quando você casou, você sabia que ele era boca aberta. Você sabia que ele era esse boca aberta. Alguém que eu conheço da minha família foi casar, e o marido era boca aberta. Eu falei, viu? Você viu que essa pessoa não gosta de festa, não gosta de ir na casa de ninguém, é antissocial. E fui dar o que o cara era. Ela balançou o braço e fez assim, ó. Mas eu amo ele. Eu falei, tá bom, casou. Foi 15 anos. Não deu certo, não. Deu certo, né? Então, o boca aberta, você já sabia, né? Você fala com ele, negócio com ele, até ele entender. E eu passo mal com gente assim. Eu já pulo, já vou lá e faço. Irmão, dá para você ver da compra? Ele, nada, larga para lá, deixa que eu fiz esse negócio. Dá mais trabalho mandar do que fazer. Aí eu vou lá e faço logo, não é? Mas é o meu jeito. Era para isso, pastor? Não era para isso, não. Eu sou que nem um Saraiva. É você que está aí? Não sou eu, não. Um xerox, qualquer coisa, né? Mas amém, glória a Deus por isso. Porque a Bíblia fala que até os loucos acham o caminho do céu. Eu estou nesse meio aí. Quem falou glória a Deus? Olha, rapaz, será que você é doida também? Glória a Deus, então também você vai. Tem mais doido aí, amém, irmão?
Eu quero ver quem é a mulher agora que tem coragem de falar com o marido dela desse jeito. Vamos ver se tem alguém. Aí se gasgou? Vai, gasgou, né, irmão? Gasgou. Ainda orou assim: Senhor, me livra dessa hora. Eu não vou nem perguntar se a sua mulher é brava, porque aí lascou mesmo, né? Eu não vou nem perguntar. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Oh, Jesus. Só assim mesmo, né? Glória a Deus. Você percebe como Jesus é lindo? Quanto Ele nos ama? Porque como Ele pode amar uma pessoa igual a mim? Igual a você? Eita, que lindo. Tu és soberano. Vê que tom que está aí, que é. Acha o número aí. Então, como é que Ele pode amar a gente assim, né? Com todos os defeitos que a gente tem, com toda a ruindade que a gente tem, Ele ama a gente. Eu mandei um vídeo, não sei se foi parar. Eu acho que não sei se foi parar, eu coloquei só não. Sobre os tipos de igreja, onde a gente separa pessoas forem diferentes da gente não serve. Mas Deus não olha assim. Ele olha o que você não vê. Ele enxerga o que você não enxerga. Ele conhece o coração. Sabe quem é você. Esse hino, eu sempre gosto dele. Porque tem uma parte desse hino que fala assim: que apesar da glória que o Senhor tem, Tu se importa comigo também. E a maior prova desse amor de Deus por nós, está lá em Filipenses capítulo 4, que sendo Ele Deus, eu preguei até sobre isso, né? Na ceia, que Ele entregou a sua vida e tomou de volta, porque Ele é o Senhor da vida. Que Ele não usurpou ser igual a Deus, mas vindo a este mundo como homem, estando como homem, foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, de Deus é o pior assassino, de Deus é o pior desgraçado. Que quem morria na morte de cruz era desgraçado, era o pior assassino. Mas esse amor é tão grande que todas as mazelas humanas, sentimentos, temperamentos, Ele experimentou. Eu vejo Jesus sanguíneo chegando lá no templo, o pessoal fazendo uma feira enorme, vendendo um monte de coisa. Ele foi metendo o pé, foi derrubando tudo. Chegou o doidão, Claudinei. Foi derrubando tudo, quebrando tudo. Falou: aqui a minha casa será chamada casa de oração, não casa de mercadores. Mas eu vejo esse Jesus também melancólico, olhando para o homem que não tinha quem colocasse aquele homem num tanque. Quando a água era agitada de vez em quando, a primeira pessoa que entrava era curada. Mas esse homem era aleijado, um coxo, 38 anos daquela forma. O cego ouvia o barulho de água, pum, caia dentro. Mas até levantar, quem ia levantar? Não tinha ninguém por ele. Esse Jesus se move de íntima compaixão e olha para aquele homem, conhece o pensamento e o coração daquele homem, e pergunta para ele: você quer ficar são? O homem olha para ele assim: eu até queria, estou aqui há muito tempo, mas quando a água é agitada, ninguém me coloca lá, e quando eu quero tentar chegar lá, alguém já entrou e foi curado, e eu estou ficando por aqui. Jesus não precisou de água, só segurou na mão dele: levanta-te, e ele foi curado. Jesus conheceu o desprezo na cruz do Calvário. Ele conheceu a dor, porque furaram o seu lado esquerdo, seus pés, suas mãos, e colocaram uma coroa de espinho. Jesus conheceu a solidão, quando ele ora ao Pai na cruz, e não chama mais o Pai de Pai, ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Mas esse cordeiro que foi levado ao matadouro, ele precisava conhecer o que era o ser humano. Uma coisa é você criar, outra coisa é você sentir o que você criou. Quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele criou. Mas um dia o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele sabe exatamente
o que você sente, porque ele experimentou. A tristeza do luto, experimentou. Jesus, teu grande amigo Lázaro morreu. Aí ele chora. Versículozinho pequenininho. Jesus chorou, mesmo sabendo que iria ressuscitar ele depois de alguns dias. Então esse Jesus que eu falo para você nessa noite, ele conhece a sua dor. Fale com ele nessa noite. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. De novo, cante. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar, aleluia, E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me assim. Tu és tremendo. ore. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai que vê no deserto como viu Agar, Pai que nos visita na tenda como visitou Sara, Pai que encontra no caminho como encontrou Saulo, Pai que nos fala face a face como falou com Moisés, aleluia, Pai que nos levanta no momento certo como o Senhor levantou Esther. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos criou com um propósito. Obrigado porque nada em nós é um acidente. Obrigado porque aquilo que o mundo chama de defeito, o Senhor chama de ferramenta para ser usado em suas mãos. E hoje nós entregamos nosso temperamento, Senhor, na tua presença. Pedimos, Senhor Jesus, que teu Espírito Santo alinhe esse temperamento com o propósito que o Senhor tem. Que o colérico seja ousado, mas uma ousadia santa. Que o melancólico seja cheio de profundidade restauradora. Que o sanguíneo seja cheio de promessa e de fé, que gera, Senhor, essa promessa. Senhor, que o fleumático seja cheio de estratégia, Senhor Jesus, guiado pelo céu. Toque em nós, Senhor, nessa noite. Senhor, como tocaste, Senhor Jesus, em cada homem, esses homens e mulheres, Senhor, que está na Bíblia. Senhor, refina o que precisa ser refinado, Senhor Jesus. Cura o que precisa ser curado. Restaura o que precisa ser restaurado. Oh Deus, aquilo que o pecado destruiu, aquilo que a dor da história, da existência machucou, reacende o brilho, o sorriso que falta. Senhor, sonha novamente os sonhos para essa pessoa. Senhor, os sonhos que o Senhor gerou e sonhou no ventre dessa pessoa, quando estava no ventre da mãe, Senhor Jesus. Declaramos, ó Senhor, que não há erro, Senhor Jesus, não há erro, mas há nessa noite uma mudança, Senhor Jesus, através do teu Espírito Santo. Declaramos que nós não somos uma obra acabada, mas somos uma obra inacabada, sendo polidos pelo teu Espírito Santo para uma construção de algo maior.
Por isso nós oramos hoje com fé, Senhor Deus. Senhor, alinha o meu temperamento com o teu propósito, Senhor Jesus. Transforma, Senhor, o riso da incredulidade no riso da promessa, Senhor Jesus. Transforma, Senhor, a fuga do desespero no encontro da fonte de águas vivas. Transforma a raiva na coragem. Transforma o medo em dependência. Transforma o silêncio em estratégia. Transforma-nos, Senhor, nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, que acontece, Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és essa glória, aleluia. e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. Vamos abençoados nessa noite, amém? Sexta-feira, encontro do lobisomem. Tem dois aí, lobisomem. Eu falei dos homens então. Sexta-feira, encontro dos homens. Ah, bom, lobisomem não vai vir. É só os homens sexta-feira. Então, mulheres, dê o alvará para os homens na sexta-feira. Você que é brava, vai ficar olhando o relógio, ver que hora que ele chega. Que eles saem daqui tarde, pode ficar tranquilo. Aqueles estão bem guardados. Tá bom? Desliga o rastreador. Durma em paz. Começa agora? É o esquenta? Então, é o esquenta. É o negócio que está escrito ali. Sossego alguma coisa. É tudo para dificultar. É aquilo lá. É. Então é sábado. Que hora? 16 horas, está todo jovem aqui, de 3 igrejas, é 4 já. Agora é 4 igrejas. É o TA, Aliança Cristã, a Igreja C e a nossa. Amém? Aqui nós temos aliança com esses pastores, né? Aqui quando o crente não dá certo, aqui vai para a igreja deles. Quando não dá certo na igreja deles, não volta para cá. E vai lá, entendeu? É assim, amém? E nós estamos aqui, graças a Deus. Aqui é o pronto-socorro, não é hospital. Aqui chega quebrado, moído, Deus restaura, vai para outro canto. Amém. Deus chamou para isso, né? Não tem problema nenhum. Quem fica junto do pronto-socorro só vê coisa, né, complicada, né? Estamos juntos, né? Prepara a injeção. Amém? Fomos abençoados nessa noite? Glória a Deus, né? O Edson está voltando aí, precisa botar esse menino para trabalhar. Põe aí para trabalhar. Está parecendo o bigode do Fred Mercury. Prateado. Mas é o prateado. Tá bonitinho. É assim mesmo. Tá bravo, ficou nervoso. É assim mesmo. O Ed também está aí hoje, glória a Deus.
Cadê o nosso visitante? Tem mais visitante aqui que não, pessoa que nunca veio aqui, primeira vez? Só os irmãos que eu falei, né? Então tá bom, glória a Deus. Que você tenha uma semana abençoada. Sexta-feira, os irmãos veem lá no grupo que precisa para trazer na sexta-feira, porque os homens aqui gostam de comer bastante, né? Um dia as mulheres falaram assim, olha, eu vou dar ideia, falaram assim, por que a gente não tem? Olha, se vocês quiserem trazer, a gente faz para vocês. Um churrasquinho, alguma coisa que vocês quiserem aí. Não tem problema, combina a Márcia com a pastora lá, se elas quiserem, né? Lógico, né? Porque tá difícil, as mulheres querem ficar magra, a mulher quer ficar toda chupada. Carne emagrece? Então pode trazer. Eu vou assar para vocês. Cada assada uma engolida. Emagrece, não tem problema. Aleluia. Nós estamos juntos. Amém? Crente come para arrebentar, né? Juntou crente, só comida. Eu estou pensando já na pizza depois do culto. Amém? Quem não estava pensando aí? Alguém já estava pensando, Jesus, acaba o culto logo. Aleluia. Amém, né, irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Cláudia, vem aqui, filha. Não interessa por que nem para quê, vem aqui. Tem outra Cláudia aí? Eu estou indo para você e você pergunta se é você? Pastor, ora por ela. Põe a mão na cabeça dela. Ela sabe o que é, eu também sei. Não precisa ninguém saber. Larga de ser curioso, tenta a mão para cá. Pai, eu peço a tua bênção, a tua graça sobre tua filha, Senhor Jesus. Tu sabes de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, que todo levante do mal quebre agora, Senhor Jesus. Quebra agora, dê a tua bênção, Senhor, é a vitória para a tua filha, Senhor Deus. Ó Deus, às vezes nós olhamos, é um Golias, mas Senhor, a força que está conosco, oh Jesus, é a força do Senhor dos exércitos. Oh Senhor, dê a vitória à tua filha, em nome de Jesus. Amém? Oh glória a Deus. Alguém quer estar doente, quer ser curado agora em nome de Jesus? Está doente, vai ter que sair para vir para ser curado. Você fica, acho que eu vou lá, pastor, mas eu não sei. Então fica aí, não vem não. É para ser curado, é para sair, para terminar a oração, procurar a doença, não vai ter mais. Tem que ter fé. Tem alguém assim aí? Hein? Tem, então já vai orar. Aqui, glória a Deus. Unge eles, meus pastores, em nome de Jesus. Agora, amém? Eita, Jesus vai curar hoje aqui. Um dia eu falei isso aqui, depois foi todo testemunho, né? Glória a Jesus. Senhor Jesus, eu uso a tua palavra agora, que diz que pelas tuas pisaduras nós somos sarados. E diz a tua palavra que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Pai, e na autoridade do nome de Jesus, o nome onde há todo poder nos céus e na terra, em nome de Jesus, sejam sarados e curados agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dê a tua bênção, em nome de Jesus. Sejam curados e sarados, em nome de Jesus.